Oi, pessoal. Atendendo a um pedido bem especial, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre o acesso à Redação Paraná. Então, um vídeo exclusivo aí para todos os alunos das instituições públicas do estado do Paraná. O Paraná ele tem desenvolvido muitas técnicas, uso de muitas tecnologias, eu acho isso fantástico. A primeira coisa que os alunos precisam saber, entender e não podem mais esquecer, não pode esquecer, é que eles têm um e-mail e eles têm uma senha. E que este e-mail constitui-se na identidade deles dentro de todos os sistemas que o Paraná cria. Então, assim, tem o Classroom, tem o o Inglês Paraná, tem o Redação Paraná, tem todas essas plataformas, todos esses sistemas, eles são sempre acessados pelo @escola. Então, a gente escuta falar ali, né, a coordenadora, a direção, o professor falar, você tem que acessar com @escola, e ainda tem muito aluno perdido e não sabe o que é isso. Então, vamos entender isso para facilitar a vida de todos vocês, alunos, pais e também professores. Então, veja, fez a matrícula numa escola pública do Paraná, do estado, do sexto ao ensino médio, você vai ter um usuário, que é esse usuário aqui, ele vai ser sempre composto por a primeira parte ela é constituída pelo seu nome, então esse nome ele pode ser só o nome, ele pode ter o nome e um sobrenome, dois sobrenomes, depende muito, gente, porque como tem nomes que às vezes acabam sendo mais comuns, assim, eles precisam colocar nome, sobrenome, ponto, um monte de coisas no meio para identificar, porque ele tem que ser único, ele tem que ser exclusivo. Depois desse nome vai vir o @escola, que já está ficando famoso, .pr.gov.br. E tem que ser tudo isso, tem que ser tudo isso. Tá? Não adianta eu saber só metade desse caminho. Tá? Então, este é o seu e-mail, esse é a sua identidade. Sempre que você for acessar qualquer coisa das plataformas do Estado, enquanto aluno, é isso que você vai precisar. E uma senha, que daí você já cadastrou. Dica de senha, nome de mãe, nome de alguém, mais data, parte do celular da mãe. Então veja, gente, uma dica legal para você ter um padrão assim na cabeça. Eu vou colocar o nome do joguinho que eu gosto mais o ano, eu vou colocar o nome do joguinho mais a primeira parte do celular da mãe, do pai, do meu. Enfim, tenha esse padrão, porque isso ajuda você a esquecer e não deixa a senha ser tão fácil, tão óbvia, tão lógica, né? Anote no caderno ou na agenda uma dica, não a senha, só a dica. Olha o exemplo que eu dei de dica, jogo mais mãe, ou coloca lá as primeiras letrinhas da sua senha, a primeira e a segunda, daí dá um espacinho, coloca a última letrinha. Anotado isso aonde? No caderno ou na agenda. Por quê? Porque vai facilitar a sua vida. Algumas escolas estão levando os alunos agora para salas de informática para trabalhar. E aí o que acontece? Alguns alunos não sabem a senha. Né? E na minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com informática em sala de aula, sei bem como é. O aluno chega e diz assim, prof, mas eu tenho certeza que essa é a minha senha. E eu digo para ele assim, tá, não estou duvidando que essa seja a sua senha. Só que alguma coisa tem de errado porque não está entrando. Então, assim, o computador ele é burro, mas ele é bem comunicativo. Então ele avisa, a senha é o usuário incorreto, ou usuário, fácil da gente entender. A gente sabe que tem que ter lá o @escolapr.gov.br, que é a parte da frente, e você precisa saber qual é a sua. E a senha, às vezes ocorre de você estar com a senha que era a penúltima senha guardada na cabeça. Daí você diz, não, mas eu tenho certeza que é. Né? Mas era, daí você mudou e não percebeu. Ou de repente está com uma letra maiúscula, uma letra minúscula, enfim. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa saber. Então, você, aluno do estado do Paraná, saiba de cor salteado de ponta cabeça de todos, que você tem um e-mail que vai se constituir sendo sempre a sua identidade para acessar qualquer tipo de plataforma e também tem a senha, tá? E essa senha você precisa saber. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre acessar em um computador ou no celular que vocês já têm, que vocês já normalmente fica até gravado, e um novo, que é no caso, chegou no laboratório da informática fazer um trabalho junto com a professora, precisa acessar o computador, e daí? Por onde que eu começo? Por onde que eu vou? Então, olha aqui, eu coloquei aqui duas janelas, né, do Google Chrome. Esse é o navegador
que a maioria das pessoas usa. Ai, eu não entendi o que é isso, Jô. O que é navegador? O navegador é esse site que você entra para poder acessar as páginas, né? Então existem vários, mas o mais comum é o Chrome, né, do Google. Então vejam, nessa tela aqui é uma tela que é o de casa, que é o aluno acessa no computador, já fica até gravadinho aqui em cima, ó. Se eu colocar o meu mouse ali, ó, Pedro Escola. Então aqui eu vou acessar de um jeito, porque a senha dele já está gravada ali. Agora, chego lá na escola e eu entro aqui e olha isso daqui, meu Deus do céu, e agora? Tá aqui visitante, eu não acho, mas eu sempre clico ali no cantinho e eu já entro direto, e daí, como é que eu faço? Tá? Então, vou mostrar a diferença entre os dois agora para vocês conseguirem entender e poder se colocar dentro de cada situação na hora que for necessário. Então, aqui, ó, vou acessar o Redação Paraná. Eu coloquei aqui mesmo, ou lá em cima, tanto faz, ali, ó, Redação Paraná. Vou vir aqui, eu podia ter colocado o endereço já, né? Redação.pr.gov. Vejam que essa extensão é sempre comum. Ela se divide em assim, sendo um site que é do Paraná, mas ao mesmo tempo é do Brasil e ele é do governo. Então, essa extensãozinha é isso que significa. O PR, porque é do Paraná, o Gov, porque é uma instituição governamental, é um site pertencente a uma instituição governamental, e o BR, por ser um site brasileiro. Então, essa é a composição dessa extensão. Vejam, olha lá, cliquei, automaticamente já entrou, tá? Por que que entrou? Porque o usuário já estava na máquina. Agora eu vou entrar nesse daqui. Vou colocar aqui em cima, Redação Paraná, Redação Paraná. Entrei no site. Vou jogar minha janelinha para o outro lado agora. Olha só como abriu a tela diferente já, ó. Acesse com... Olha, o computador é burro e é comunicativo, gente, ó. Faça o login com o seu e-mail @escola. Agora você já sabe o que é o que ele está te pedindo. Então, clicou ali, ele vai abrir essa página, ó. Veja que como eu acessei uma página do governo, estou tentando acessar a página da redação, ele já puxou a extensão aqui, ó. Então, agora aqui na frente, eu só vou colocar o usuário, o nome, só a primeira parte, aquilo que está antes do @escola, ó, Pedro, ó, coloquei um if, vai funcionar? Não vai, por que não vai? Porque é um pontinho. Ah, dei um espaço, vai funcionar? Não vai funcionar. Próximo. Agora que ele pediu, ó, digite a senha. Então, essa é outra coisa que eu preciso observar. O que ele está pedindo agora? Ele está pedindo o usuário? Ele está pedindo a senha? Pronto. Agora eu consegui acessar o conteúdo aqui do Redação. Então, veja, daí depois ali é a orientação do professor, né, o uso do sistema, mas o acesso é assim. O que eu não posso esquecer sempre quando eu for sair, principalmente se eu estiver num computador público ou um computador acessado por outras pessoas, é de sair do meu usuário, tá? Eu venho aqui e coloco aqui, ó, sair. Para quê? Para que o meu usuário não fique ali cadastrado, não fique ali registrado. Né? Dessa parte, por que eu não preciso fazer? Porque nesse daqui seria o exemplo do meu uso de casa. Outra questão que pode acontecer é também assim, eu já tenho acessado lá, o meu usuário já está gravado do Classroom lá, eu já entro direto lá no meu celular e ele já fica gravado. Daí pede para entrar no Paraná e ele não pede a senha. Por que não vai pedir a senha? Não vai pedir o usuário. Porque acessar o Classroom, redação ou inglês são todos da mesma forma. Então, não vai pedir nenhum resultado. Agora, vamos dizer assim que eu não saiba a minha senha, que isso também tem acontecido. Ó, aqui ele já puxou, ele já registrou. Mas vamos dizer que seja outra coisa. Você também tem o computador te dizendo aqui, ó, esqueceu o seu e-mail? Então, eu não lembro o que eu tenho aqui na frente. Você vai vir e vai seguir daí as orientações do computador. Esqueceu o seu e-mail. Não, eu sei o meu e-mail, mas eu não lembro a senha. Então, você vai pôr o e-mail ali e aí aqui embaixo vai mudar isso aqui. Vai mudar, esqueceu a senha e aí você clica ali. Um terceiro comentário que vale a fazer. Muitas contas do Google, elas têm um critério de segurança que diz lá em 2 etapas, né?
acesso em duas etapas. Muito cuidado para acessar esse acesso em duas etapas, porque quando você, por exemplo, você está com a conta, eu estou com essa conta aqui, né, do Pedro aqui, e aí eu vou lá e habilito, nas configurações eu habilito esse acesso em duas etapas. Quando eu for acessar isso em outro lugar, ele vai mandar um código para algum mecanismo que eu tenha registrado nessa primeira etapa, quando eu fiz isso. Pode ser um celular, pode ser um e-mail. E aí você pode ter mais um problema, porque de repente, se você colocou a confirmação dessa entrada por celular, ele vai te mandar um código para o celular, e se você não tiver com o celular na mão, você não vai conseguir acessar. Tá? Então, tenha um pouco de cautela ao fazer essa configuração de acesso em duas etapas. Tá? Então, essa é só uma dica e um lembrete que eu deixo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha ajudado. Né? Qualquer dúvida, coloca ali embaixo, que se eu conseguir, eu respondo para vocês. Até mais e fiquem bem!